quer nos falar pela sua palavra. Vamos abrir Oséias, capítulo 10. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quem está vivo, diga amém. Agradecido seja o Senhor para sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oséias capítulo 10, versículo 12 a 15. Como são só 4 versículos, vamos ler todos juntos. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. Ali a mãe foi destruída com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da malícia da vossa malícia. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Senhor amado, dá graça para entendermos a palavra do Senhor. Derrama do Espírito Santo em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Vamos agora, irmãos, esforçarmos-nos para entender a palavra do Senhor. É um texto difícil, mas o Senhor quer falar contigo. Fale isso para um lado, o Senhor quer falar contigo. Crente que só quer ouvir texto fácil, irmãos, isso é infantilidade, imaturidade espiritual. Efésios 4 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura da perfeita varonilidade em Cristo Jesus, ao conhecimento de Deus. O próprio Oséias disse, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, esse profeta viveu mais ou menos no ano 800 antes do Senhor Jesus. Contemporâneo do profeta Isaías, do profeta Miqueias. Bem antes disso, Israel tinha sido dividido em 2 reinos, por causa do filho de Salomão, o rei Roboão. Por causa da sua imperícia em conseguir manter a unidade do povo, ele seguiu o conselho dos seus contemporâneos e ele agiu com severidade. O rei Roboão é um terrível exemplo bíblico de severidade na hora errada. Tem pais que não educam os filhos e de vez em quando querem dar uma de severos, de rigorosos. Isso é só para causar maior problema ainda. Foi o que aconteceu com o rei Roboão e dividiu o reino. O reino do norte, por causa do seu primeiro rei que se chamava Jeroboão, ele caiu já de início em idolatria com o culto ao bezerro de ouro. Aqui tem até citado nesse texto a cidade de Betel, um dos lugares onde estava um dos bezerros de ouro. Betel e Dan, ao sul e ao norte deste reino, que se tornou apóstata. Apóstata quer dizer que se desviou da verdade que há na palavra do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a história do profeta Oséias é uma história muito profunda. Ele viveu a vida inteira no reino do norte, que foi um reino desviado de Deus desde o princípio. Diga glória a Jesus. Toda a sua vida ele viveu num reino afastado do Senhor. E mesmo assim ele permaneceu fiel, mesmo assim ele foi cheio do Espírito Santo.
E não só viveu num país desviado, mas a sua própria família, a esposa deste profeta, era prostituta quando solteira e adúltera depois de casada. Falaram assim, misericórdia. E mesmo assim ele se manteve fiel, manteve-se firme, abençoado, profeta de Deus. E ainda no final das contas ele ganhou a esposa e os 3 filhos. Ele teve uma filha, um filho, depois uma filha. Ou, aliás, o inverso. Um filho, uma filha e um filho. Diga glória a Jesus. Ganhou toda a sua família. É um exemplo da palavra do Senhor que é possível ser crente e ser fiel em qualquer circunstância. Até num casamento dividido. Por exemplo, a pessoa se converte e o seu cônjuge não se converte. É possível ser tremendamente abençoado mesmo nessa circunstância. Só que tem que ser firme. Fala para o lado, firme. Irmãos, esses exemplos bíblicos estão aqui para tirarem toda a nossa desculpa. Ah, pastor, eu não sou firme, né? Porque o senhor sabe como que é a minha casa? E a casa do profeta Oséias? Era horrível e ele era tão firme que era profeta de Deus. Então não existe desculpa. Diga glória a Jesus. Ainda ontem tivemos o testemunho da irmã chinesa que se converteu ao Senhor, e ela falou muito por cima sobre a China, sobre como é ser crente na China. E na China não pode ter culto público, não pode carregar Bíblia, é país comunista até hoje, dá prisão até hoje ser crente, falar de Jesus. Então ela dizendo que os crentes sabem a Bíblia de cor. Então assim, um decora o livro de Mateus, ou decora Marcos, ou decora Lucas. E daí o pastor chegou, hoje nós vamos pregar sobre Mateus. Cadê o irmão de Mateus? Daí ele levanta lá e ele recita de cor o livro inteiro. Não é que nem os crentes do Ocidente que têm liberdade, que se tornam crentes chatos e enjoados, que qualquer coisinha você não está gostando, que não lê Bíblia porque é muito fácil, é muito barato, e não lê. Fazem misericórdia. Eles sabem de cor. Irmãos, é o exemplo do profeta Oséias que em toda a sua situação, ele manteve-se absolutamente fiel ao Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, outra coisa. Deus mandou o profeta se casar com uma mulher de baixa estirpe, uma mulher decaída moral e socialmente. E ele se manteve fiel à sua esposa. Teve 3 filhos, como já dito. Depois de casada, a mulher voltou ao adultério. Ela foi até vendida como escrava por causa do seu adultério. Está escrito no capítulo 3 do livro de Oséias. O profeta foi e comprou a própria esposa num mercado de escravos. Comprou e trouxe para dentro de casa. E trabalhou pela restauração de sua própria esposa. Diga glória a Jesus. Irmãos, a vida deste profeta Deus usou para mostrar como é Deus. Foi isso que Deus fez com Israel. É isso que Deus faz até hoje pelo homem. Irmãos, a vida do profeta Oséias ensina o seguinte: amor implica em sofrimento. O egoísmo é comodista. Não quer sofrer? Não ame. Mas também você não vai viver. Diga glória a Jesus. Quer amar, isso vai ter sofrimento, porque vai ser um encontro de vontades que nem sempre vão estar conjuntas. Isso vai acabar trazendo tristeza. Diga glória a Jesus. Mas o amor de Deus é assim. Irmãos, e o livro fala sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia que se manifestou na vida deste profeta, que ele teve que trabalhar pela restauração de sua esposa. Diga glória a Jesus. Irmãos, no século 21 que nós vivemos hoje, ninguém quer trabalhar mais por nada. Qualquer coisinha já está dizendo assim, estou me separando. Qualquer coisinha não tem mais resistência por nada. E sabe por quê? Porque não tem amor. O que falta é amor de verdade. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. É porque não tem amor. Pastor, o senhor não sabe o que ele me fez. Isso que a gente ouve. E o que a mulher de Oséias fez com ele? E ele trabalhou pela restauração e ganhou a sua família.
Diga glória a Jesus. Isto é amor, não é esse sentimento barato e vulgar que se tornou. Aliás, Jesus já tinha adiantado em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Repita comigo: o verdadeiro amor trabalha pela restauração do outro. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o começo do capítulo, vamos ler o versículo 1 e 2. Leia comigo. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Louvado seja Deus. Irmãos, Israel deu frutos, mas fruto para si mesmo. O que significa isso? Deus abençoou. O Senhor abriu as portas do reino do norte na época de Oséias, ainda era um reino rico, ainda tinha dinheiro, tinha opulência. Mas ao invés disso redundar para a glória de Deus, isso foi para o proveito próprio, viviam para si mesmos. Não serviam a Deus, não glorificavam a Deus, só pensavam em seus problemas, só queriam enriquecer cada vez mais. Irmãos, o versículo 2 diz: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Irmãos, coração dividido significa falta de integridade, falta de inteireza. E quando não há inteireza, isso significa falsidade. Irmãos, dar fruto para si mesmo. Pessoas que frequentam a igreja apenas para melhorarem de situação. Não é para servir a Deus em qualquer situação. Diga glória a Jesus. Pessoas que vêm à igreja. Irmãos, e quantas vezes ouvimos isto? A pessoa vem à igreja, passa um tempo, não melhora a situação financeira, ela não vem mais. Mas o que é isso? A igreja agora virou lugar de investimento. Farpas e misericórdia. Irmãos, por que nós viemos à igreja? Para servir ao Senhor, para fazer o que Deus quer. Pouco importa o que aconteça. Diga glória a Jesus. Se os teus projetos pessoais falharam, é porque eram teus. Viva os projetos de Deus. Estou falando isso profeticamente. Diga glória a Jesus. O Senhor nada tem a ver com os teus projetos. Pastor, o que eu queria tanto não aconteceu. O que você queria. Porque o que Deus quer sempre acontece. Diga glória a Jesus. Meus irmãos, o versículo 2 fala sobre coração dividido, coração falso. Aliás, o versículo 15 fala a malícia da vossa malícia. Um termo redundante. Repita comigo, existem pessoas de coração duplo. Preste atenção, respire fundo. Diga glória a Jesus. Sabe o que é pessoas de coração duplo? Pessoas que jogam com os outros. Não são abertas, elas jogam com as palavras e jogam com as situações. Irmãos, acontece isso às vezes na igreja. Às vezes eu sinto isto. Às vezes eu vou conversar com um grupo de irmãos e eu sinto um negócio esquisito ali. Tem um troço estranho. Mas todo mundo assim, fazem misericórdia. Falso. Porque se tem alguma coisa, por que não é honesto o suficiente para dizer? Mas não fica aquele negócio. Sabe, irmãos, a gente sente quando a coisa vai e entra. Mas a gente também sente quando bate e volta. Aliás, Jesus falou isso. Se nesta casa onde entrardes houver alguém digno, que sobre ele fique a vossa paz. Se não, que volte para vós mesmos. Diga glória a Jesus. Meu amado, tem que ser aberto. Fala para o nosso assim, tem que ser aberto. Irmãos, existem pessoas que fazem as coisas com política. Política nos relacionamentos.
Fala assim, misericórdia. Eu não vou falar isso, porque senão ele vai pensar isso. Então, eu não falo. Então, eu vou levando assim. E isso não é certo. Deus não está nisso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, por isso chegamos no versículo 12, o qual nós começamos hoje. Semeai em justiça e ceifai segundo a misericórdia. Por que o versículo começa em dizer semeai? Irmão, significa pessoas que fizeram coisas erradas e deu tudo errado. Semear significa começar de novo. Muitas vezes acontece isso na vida do crente. Por um tempo ele andou no caminho do Senhor e foi abençoado. De repente, algum pensamento, alguma atitude que se tornou premissa de outras. Ele falou, não, agora eu vou agir assim. Às vezes faz isso interiormente. E Deus não se agrada disso. E o que vem a partir disso não é abençoado. São frutos para si mesmo que só trazem desgosto. Fala assim, misericórdia. Tem que voltar ao início e semear com justiça. Repita comigo, muitas vezes na vida do crente existem períodos infrutíferos, porque não foram feitos em Deus. Árvores que o Senhor não plantou, como diz em Mateus 15. Diga glória a Jesus. O que semear segundo a carne, ceifa a corrupção. O que semear segundo o Espírito, ceifa a vida eterna. Gálatas 6:8. Coisas que não são feitas em Deus e não hão de permanecer por causa disso. Irmãos, é necessário reconhecer isso e é necessário voltar atrás e começar do zero. É isso que significa semear em justiça. O Senhor está falando com muitos hoje. Ouça em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas muitas vezes também acontece do crente ficar por um período da sua vida recebendo influência errada. Às vezes o crente escolhe a amizade errada. Gente que ao invés de transmitir coisas boas, transmite uma semente esquisita. Irmãos, existem pessoas dentro das igrejas que não querem edificar nada, elas querem destruir. Sempre com comentários assim. Mas para que fazer isso? O que adianta? Até agora não deu resultado nenhum. Para que isso? Eu questiono isso. E são assim pessoas de bom discurso, são bem falantes, mas se você olhar, fruto não tem nenhum. O fruto que possa ter é fruto de destruição. Ela consegue acabar com isso, acabar com aquilo outro. Então, não é gente que edifique. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas como crentes, eu já tive essa experiência, é difícil a gente discernir isso, e nós precisamos andar com o Senhor, porque às vezes demora muito tempo, e nós ficamos sob esse tipo de influência, e depois chega lá na frente que a gente vê que a nossa vida ficou amarga, ficou árida, ficou seca, por tempo demais sob a influência errada. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus contou a parábola do trigo e do joio. O trigo, semente boa, o joio, semente do diabo. Irmãos, muitas vezes o crente recebe semente do diabo dentro de si. Irmãos, tem crente que por algum período da vida ficou sujeito a um tipo de influência e recebeu uma semente, aquela semente fica. E para sair é só com quebrantamento. Mas para a pessoa se quebrantar, ela tem que se enxergar. E aí que é difícil. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando hoje, tem gente aqui que tem uma semente diabólica que recebeu faz tempo, e esse troço não sai. Jesus quer arrancar isso de você. Diga glória a Deus. Sabe quando vês por outra pessoa está se sentindo árida, espiritualmente seca, é uma semente das trevas. Só que isso, irmãos, fica como se fosse uma rachadura no vaso, por mais que encha, sempre vaza. Diga glória a Jesus. Por uma semente maligna
que entrou. Irmãos, existe uma categoria de pessoas que perambulam pelas igrejas e são pessoas assim que não se submetem a nenhum tipo de autoridade. São pessoas que só falam mal e que só criticam, só que elas fazem discípulos. Falam assim, misericórdia. E os discípulos de tais pessoas são gente assim, bocuda, é gente petulante. Só que fruto espiritual não tem. Tem que semear injustiça, tem que se quebrantar. Jesus está falando com você. Diga glória a Deus. Semear injustiça, semear da forma certa. E antes de semear tem que arar a terra. Fala isso para o mundo do lado, tem que arar a terra. Quer dizer, tem que revolver. Tem que tirar as pedras, tem que tirar a sujeira para depois lançar semente boa. O Senhor está falando com muita gente aqui, você tem que deixar com que o Senhor passe o arado no teu coração e limpar o que não está bom aí. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu como crente por muito tempo eu fiquei sujeito a algumas circunstâncias, algumas pessoas que depois demorou muito tempo. Só que, irmãos, o problema disso é que demora para cair a ficha. Irmãos, demora, o filho pródigo saiu de casa e demorou para gastar a fortuna do pai. Demorou para ele cair na miséria. Só que eu ensino quando estava na miséria, só que já tinha passado tempo. O Senhor já me ensinou tanto isso. Diga glória a Jesus. Quando a pessoa recebe uma influência errada, ela fica meio amarga, meio azeda, meio esquisita. Só que às vezes fica 10 anos nisto. Só lá na frente, depois de passar muito tempo de sequidão, de amargura, de coração ruim, a pessoa vai orar, mas tudo está ruim, tudo está ruim. Daí que ela sabe que lá, 10 anos atrás, só olha quanto tempo perdido. Diga glória a Jesus. Hoje, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como diz em Hebreus 3. Dê uma salva de palmas a Jesus. Arar a terra, arar a alma, fazer fundos os sulcos de Deus no interior, para que a semente penetre profundamente. Semear em injustiça, Oséias 10:12. Semear qualquer semente é a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus viva, a palavra de Deus pura. Diga glória a Jesus. Irmãos, é possível a pessoa, com base em versículos bíblicos, ficar uma pessoa ruim, uma pessoa meio rebelde, uma pessoa meio soberba, com base em versículos bíblicos, por má influência. Fala assim, misericórdia. Irmãos, daí tem que deixar Deus fazer fundos os sulcos na alma e deixar entrar a semente poderosa. Irmãos, e sabe como você consegue discernir? Tudo que tem na tua vida que não conduz à mansidão de Jesus Cristo é maligno. Irmãos, às vezes existem pregadores que eles transmitem um ar assim muito arrojado, muito impetuoso. Irmãos, que aquilo, ao invés de causar nos outros a imagem e semelhança do Senhor Jesus, causa uma coisa diferente, uma coisa esquisita. Fazem misericórdia. Sabe aqueles crentes que ficam assim, porque eu determino, porque... Você nunca viu isso? Na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, você vê o quê? Pai, se possível, passa de mim o cálice. Eu determino que o Senhor tire o cálice. Capaz! Fala isso, irmão, capaz! Está determinando o quê? Irmãos, às vezes os crentes, assim frequentam cultos, frequentam cursos, que enche a bola da pessoa, demora 10 anos depois para esvaziar. Demora 10 anos para entrar nos eixos de novo. Porque você pode, você é poderoso, porque você tem, porque você é. Depois demora 10 anos para ele descobrir que eu não sou, que eu não posso, que eu não tenho. E que eu preciso. Dê uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Jesus. Semeai em justiça. Sabe o que significa isso? Devagarzinho, mansinho. Diga glória a Deus.
As coisas de Deus são perfeitas, mas não são rápidas. Nunca se esqueça disso. Fala para o lado, nunca se esqueça disso. Deus tirou o povo do Egito, só que levou pelo caminho mais longo. Porque se fosse pelo caminho mais perto para ir e mais perto para voltar também. Faz misericórdia. Foi pelo caminho mais longo. O Senhor nos conhece. Diga glória a Jesus. Perseverança, paciência, é o que o Senhor quer de nós, irmãos. Então, semear devagarzinho, semear na mansidão. O Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já tive essa experiência, eu posso falar por experiência própria. Quando no nosso coração entra uma coisa meio ruim. Vamos dar um exemplo. Você está na igreja e você tem um problema com um irmão. E daí você tem que superar aquilo. Daí você assim, tá bom. Você não fala, a gente não verbaliza isso, a gente mentaliza. Tá bom, eu perdoo, mas a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje ninguém me faz de bobo. Você vai demorar 10 anos de amargura para descobrir que com esse ninguém me faz de bobo, você está errado. Fala assim, viu? Porque o amor de Deus é, aos olhos do mundo, ser bobo, mas tem resultados eternos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Outro exemplo. Está na igreja, você tem uma pessoa que te dá uma certa frustração. Daí você é crente, você não vai se desviar, você não tem coragem disso, capaz. Só que lá no seu coração você elabora um negócio assim, ninguém me decepciona mais. E a partir de então você fica assim, com um pé atrás com todo mundo. E você vai ser macetado por não sei quantos anos até descobrir. Diga glória a Jesus. Descobrir que tem que ficar no amor de Jesus. E ficar no amor de Jesus é sempre ser sujeito à traição, à decepção e sempre amar. Sempre ser sujeito a perder, como nada tendo e possuindo tudo, como de má fama, mas com boa fama, como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 4. Diga glória a Jesus. Como o lixo de todos, como a escória deste mundo, ferido numa face, oferece a outra. Mas, irmãos, isso produz vida em abundância. Semeai segundo a justiça. Diga glória a Jesus. Deixa os sulcos de Deus fincarem no teu coração e a palavra de Deus entrar para você ser como Jesus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e aqui o Senhor fala muito, muito, muito. Irmãos, isso que eu estou pregando hoje, o Senhor escreveu no meu coração, só que doeu. Essas palavras não foram escritas em tábuas de pedra, mas as tábuas da carne do coração, como diz 2 Coríntios capítulo 3. E não foi escrito com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Diga glória a Jesus. Semeai segundo a justiça e ceifai segundo a misericórdia. Diga glória a Jesus. Meu amado, por um tempo da vida do crente, ele acha que sabe tudo, ele acha que tem as respostas e acha que estão todos errados e não entende como que os outros não enxergaram o que ele enxerga. Fala assim, misericórdia. Ele fica assim, gente, mas como que os outros não veem isso? Até que quando o Senhor passar o arado na tua vida, daí você vai sentir. Meu amado, quando Deus opera em nós, o Senhor nos faz misericordiosos. Diga glória a Jesus. Irmãos, a vida do profeta Oséias, ele disse, ceifar segundo a misericórdia.
Irmãos, Deus tratou tanto com o profeta Oséias que no seu casamento, no seu dia a dia, ele vivendo com uma pessoa horrorosa, que era a mulher dele, adúltera, cheia de amantes, e o Senhor esmagando ele, o Senhor tratando com ele, que ele vivendo com aquela mulher, e aprendeu a amar, porque ele amava. Diga glória a Jesus. Irmãos, e no dia a dia, você imagine o convívio de um santo com uma perdida, um profeta de Deus com a prostituta. Você acha que era fácil? No dia a dia, os comentários, as conversas, imagina a conversa dele, a conversa dela, não ia bater nunca isso. Irmãos, no dia a dia, quanta coisa que essa mulher não fazia que ele tinha que aguentar, porque não se muda uma pessoa de um dia para o outro, na misericórdia, na graça, orando, na fé, na paciência, sem palavras, com frutos, com amor, com misericórdia, aguentando. Não, o Senhor vai trabalhar. Você não viu o que ela faz? O Senhor vai mudar. Deus é grande. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. E fala para o lado, isso é para você. Você está achando muito bonito? É para você. Diga glória a Deus. Ceifai segundo a misericórdia. Mas às vezes tem crente na igreja. Quer dizer, acontece de uma criança ficar meio perambulando por aqui, já tem uns crentes que ficam assim. Que está essa criança aí? Faça o favor. Eu não falo isso não porque eu tenho criança, porque os irmãos que me conhecem aqui, quando eu era solteiro, eu nunca impliquei com isso. Diga glória a Jesus. Então a criança não deixa. Mas quando os discípulos queriam tirar as crianças de perto de Jesus, o que você acha que elas estavam fazendo? Forféu tremendo. Diga glória a Deus. Por isso que queriam tirar. Jesus disse, deixa. Não se incomode com isso. Diga glória a Jesus. Isso é coisinha e tem coisa pior. Diga glória a Deus. Isso aí faz segundo a misericórdia. Mas às vezes passa uma pessoa numa igreja e arma umas encrencas, umas fofocas e sai. Passa uns 3, 4, 5, 10 meses, 1 ano, 2, sei lá quantos. Ela aparece no culto. Sabe o que acontece com os crentes de coração quebrantado? Que bom. Graças a Deus. Vai ver que o Senhor fez a obra. Vai ver que o Senhor mudou. O Senhor trabalhou. Graças a Deus. Aquele que já foi macetado pelo Senhor. Graças a Deus. Vai ver que foi Jesus que trouxe. E o que é fariseuzão? O que ele está querendo? Vai aprontar mais alguma? Capaz. Faça o favor. Fala assim, faça o favor. Diga glória a Jesus. Meu amado, Oséias morava com aquela mulher. Meu amado, e se ele ficasse o dia inteiro pensando, o que ela está aprontando agora? A vida ia ser um inferno. Mas ele era santo, porque segundo Pedro 1 diz assim, homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Ele era santo. Ele não tinha essa prevenção maliciosa com respeito. Aliás, ele falou nesse capítulo mesmo contra a malícia. Diga glória a Jesus. Meu amado, ceifai segundo a misericórdia. Fala para um lado, você precisa ser misericordioso. Meu amado, e a vida do profeta Oséias ensina o que é misericórdia. Meu amado, sabe o que os crentes pensam que é misericórdia? Os crentes pensam que misericórdia é assim. A pessoa assim, não presta, não vale nada, mas vamos ajudar ela, assim, vamos levar uma cesta básica para ela, assim, né? Isso é misericórdia. Meu amado, misericórdia é um sentimento ativo que trabalha pela restauração do caído. Diga glória a Jesus. Tem gente que acha que Deus é misericordioso. Eu não presto, mas Ele me aceita. Eu não presto, mas Ele me transforma. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Lavahada canta, lava suda harias. Na lavahada canta, lava suda hariastei. Meu amado, Oséias tinha misericórdia e teve que aprender na marra. A mulher não prestava, ele teve que aceitar dentro de casa.
e amar como mulher, porque ele era exemplo para Israel, era o que Deus estava fazendo com Israel, ele estava fazendo com a esposa. Diga glória a Jesus. Amando, e era homem de fé, lógico, porque ele viveu um pouquinho depois do profeta Abacuque. O justo viverá da fé. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Repita comigo: nesta terra não dá para tratar ninguém a ferro e fogo. Fala assim, viu? Por quê? Quem é você para tratar os outros a ferro e fogo? Quem? Pergunta assim, quem? Quem é você? Ah, quer tratar o outro assim? Deus vai te tratar assim também. Da mesma maneira que os homens vos façam, fazei vós também, porque disso depende toda a lei e os profetas. Mateus 7,12. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Repita comigo: graça é não dar uma de bonzão em cima dos outros. Fala assim, viu? Meu amado, o profeta Oséias teve que aprender na prática. A mulher aprontou todas. Ele foi lá e trouxe para dentro de casa. E o casamento foi restaurado e voltaram a viver como marido e mulher, com amor. O que significa isso? Não se tocava no passado. O outro volta a ter dignidade. Diga glória a Jesus. Dignidade de esposa. Você imagine se Oséias fosse como uns e outros que tem hoje em dia. Olha, eu te aceito, viu? Mas você fica aí. Faz misericórdia. Coisa nenhuma. Na mesma dignidade, em pé de igualdade, e não se toca no passado. Diga glória a Jesus. E quando tiver conversa, trata um de igual para igual. O outro tem direito de ter opinião, tem direito de conversar. Isso é restauração. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, isso é o que Deus quer. Irmãos, hoje o Senhor tem também uma palavra para casais. O Senhor está falando. Fala para um lado, é com você. O Senhor está falando. Irmãos, o Senhor me disse ontem que tem pessoas que estão endurecendo o coração contra o cônjuge, contra o marido ou contra a mulher. Estão endurecendo o coração. Olha, pastor, sabe de uma coisa? Eu não acredito mais. Meu marido pode cair roxo, duro e roxo no meu pé, que eu não acredito mais. Eu agora, pastor, eu estou liberta. Liberta não sei do que. Faz misericórdia. Tem gente que não fala, mas faz. Faz misericórdia. A partir do momento que você endurece o coração, você se torna maligno. Fala isso para um lado, maligno. Quem endurece o coração se torna maligno. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, diz 1 Coríntios 13. Diga glória a Jesus. Jamais podemos nos ensoberbecer em cima do nosso cônjuge. Meu amado, o Senhor me falou muito forte isso, agora você vai ter que ouvir. Respire fundo. Diga glória a Deus. E ouça isso e vamos ver se você entende. Diga glória a Jesus. Preste atenção. Fala assim, preste atenção. Mas muitas vezes existem casais que um se acha muito mais crente que o outro. Um se acha assim uma sumidade de espiritualidade e o outro uma topeira. Faz misericórdia.
E daí esse, que se acha muito bom, ele assim vive, o motivo de vida dele ele vive para provar o quanto que ele é melhor que a esposa, o quanto que ela é melhor que o marido. Você está escandalosamente errado. Diga glória a Jesus, e você vai entender. Minha irmã, você acha que você é muito crente, seu marido não? E você acha que, pastor, Deus está vendo? Eu vou te dizer agora o que Deus está vendo. Uma só carne, um só. Fala isso, irmão do lado. Um só. Não está vendo um melhor nem um pior, está vendo um só. Fala assim, viu? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Mas tem gente que vive com a motivação errada. Tem gente que está dentro da igreja, se converte, às vezes ou até se converte também, só que os níveis são diferentes. Não, mas ele faz assim de tudo para provar o quanto que ele é bom. E é como que diz assim, não, mas um dia até Deus vai reconhecer, né? Realmente, você casado com aquela tranqueira, mas realmente você venceu. Deus nunca vai te falar isso. Nunca. Fala assim, nunca. E quer saber mais uma? 1 Pedro capítulo 3. Co-herdeiros. O teu marido ou a tua esposa vai ganhar o mesmo galardão que você. Fala assim, viu? Porque é uma só carne. Então aprenda a amar em nome de Jesus, porque você está fazendo tudo errado, está trabalhando à toa. Ninguém vai reconhecer isso, nem Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Jesus amado. Tem gente que quase caiu do banco. Jesus está aqui, Jesus está falando mesmo. Você não é melhor que a tua esposa. Você não é melhor que o teu marido. Deus nunca vai te falar isso. Diga glória a Jesus. Meu amado, houve contenda sobre a mulher de Moisés. Números capítulo 12. Miriam e Arão se insurgiram contra a esposa de Moisés. Sabe o que Deus diz da esposa de Moisés? Nada. Um lá sequer. Leia o capítulo 12 de Números depois. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, os apóstolos eram casados. A maior parte deles. A palavra do Senhor não fala nada das esposas. Diga glória a Jesus. Porque diante de Deus era uma só carne. Não diz se a esposa de Pedro era muito crente, se era pouco crente, se atrapalhava, se ajudava. Não diz nada. Diga glória a Jesus. Porque para Deus, Pedro e a mulher era a mesma coisa. Fala para um lado, a coisa está pegando para o teu lado. Diga glória a Jesus. Você tem que amar. Fala para um lado, você tem que amar. Ah, e os solteiros estão assanhados para casar? Diga glória a Jesus. Quer casar? Diga glória a Deus. Pergunta para o irmão assim, quer casar? Diga glória a Jesus. Vai ter que amar para valer. E para quem é solteiro, né? Ai, que lindo, tem que amar para valer. E para quem é casado, é lindo ainda? É? Para o irmão assim, Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Engrandecido seja Deus. Semeai segundo a justiça, ceifai segundo a misericórdia. Glorificado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor me deu uma experiência esses dias atrás. Estava conversando com uma mulher. Diga glória a Jesus. E essa mulher estava falando sobre o seu cônjuge. E falando. E no meio da conversa, a mulher falando, o Senhor falou assim, quase audivelmente. O Senhor me disse assim: nem tudo que ela está falando é bem assim. Fala assim, viu? Mas eu até levei um susto. Porque eu não conheço muito a mulher, mas ela estava assim me parecendo bem convincente. Mas a Deus ela não convenceu. Diga glória a Jesus. Meu amado, quando existe problema conjugal, ouça isso que o Senhor quer continuar falando com você. Não acabou ainda. Diga glória a Jesus. Nunca acredite na versão de um só. Mesmo que este um só seja crente, crentíssimo, nunca acredite. Porque, por mais crentíssimo que seja, é humano. Diga glória a Jesus. E ninguém merece tanto crédito assim. Só Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e quando há problema conjugal, aos teus olhos, os defeitos do teu cônjuge ficam imensos e as virtudes desaparecem. E você está sendo injusto. Às vezes reclama até em oração. Senhor, o Senhor está vendo o que meu marido faz? E Deus disse assim, estou vendo mesmo. Fala assim, viu? Estou vendo até que você está desconsiderando. Diga glória a Jesus. Meu amado, por quê? Leia o livro de Oséias, depois você me conta. Quantas vezes durante o livro, 14 capítulos, quantas vezes Oséias reclama da mulher? Leia e me conta. Sabe quantas vezes? Nenhuma. Diga glória a Jesus. Nenhuma. Aliás, meu amado, reclamar para Deus do cônjuge, você vai levar umas ainda. Faz misericórdia. Por que ele não reclamava? Mas ele não é louco. Ele conhecia Deus. Diga glória a Jesus. Ao invés de reclamar, ame. Eu falo assim, viu? Diga glória a Jesus. Meu amado, é uma só carne. Você reclamando do marido, você está reclamando de você mesmo. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Semeai segundo a justiça, ceifai segundo a misericórdia. Louvado seja Deus. Por que Oséias não reclamava? Porque ele tinha fé. Ele tinha certeza que o Senhor iria operar. Ele tinha certeza absoluta. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Meu Deus eterno, nós clamamos a Ti, meu Deus, nesta noite. O Senhor está aqui presente falando coisas tão profundas e nós queremos ouvir, e nós queremos receber, e nós queremos ser transformados. Santo, 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 santo de Israel, nós queremos agora semear tudo certo. Senhor, tenha misericórdia que ninguém venha, chamado muitos anos depois, descobrir que estava errado em algum ponto. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, meu Deus, ter graça e misericórdia do Senhor. Nós queremos ter um novo coração, nós queremos ter humildade, nós queremos ser incansáveis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias.